E aqui estão os palpites de sábado, dia 12/4. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato alemão. Leverkusen contra a Union Berlin. O Leverkusen é o segundo e o Berlim o 13º. Nos últimos 5 jogos, o Leverkusen venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Berlim venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Leverkusen, 1-0 e 2-1. Palpite: casa vence. Bayern de Munique contra Borussia Dortmund. O Bayern é o primeiro e o Dortmund o 8º. Nos últimos 5 jogos, o Bayern venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Dortmund venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 5. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Dortmund e um empate, 2-0 e 1-1. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato Espanhol. Leganés e Barcelona. O Leganés é o 18º e o Barça o primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Leganés venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Barça venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu todos. Mais de 0,5 HT gols na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas 2 equipes foi 1-0 para o Leganés. Palpite: fora vence. Campeonato francês, Mônaco e Marselha. O Mônaco é o terceiro e o Marselha segundo. Nos últimos 5 jogos, o Mônaco venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Marselha venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Marselha e um empate, 2-1 e 2-2. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato Italiano. Inter e Cagliari. O Inter é o primeiro e o Cagliari o 15º. Nos últimos 5 jogos, a Inter venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Cagliari venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória da Inter e um empate, 3-3 e 2-2. Palpite: casa vence. Campeonato inglês. Manchester City contra Crystal Palace. O City é o 6º e o Crystal Palace o 11º. Nos últimos 5 jogos, o Manchester venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 0,5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Palace venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 4 e empatou 1. Mais de 0,5 HT gols na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do City e um empate, 4-2 e 2-2. Palpite: casa vence, empate anula. Nottingham contra Everton. O Nottingham é o terceiro e o Everton o 15º. Nos últimos 5 jogos, o Nottingham venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, o Everton empatou 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 5.
Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória de 2-0 para cada lado. Palpite: casa vence, empate anula, ou dupla chance: casa vence, empate. Arsenal e Brentford. O Arsenal é o segundo e o Brentford o 12º. Nos últimos 5 jogos, o Arsenal venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida, em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Brentford venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida, em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-1 para o Arsenal. Palpite: casa vence. Série B, Chapecoense e Coritiba. Nos últimos 5 jogos, a Chape venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 4. Mais de 1 gol e meio na partida, em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Coritiba venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida, em 9 de 10. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Vila Nova e Paysandu. Nos últimos 5 jogos, o Vila Nova venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam não nos últimos 9. Nos últimos 5 jogos, o Paysandu venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Essas equipes se enfrentaram 4 vezes no ano passado, com 3 vitórias do Paysandu e um empate: 6-0, 4-0, 2-2 e 2-1. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Amazonas e Ferroviária. Nos últimos 5 jogos, o Amazonas venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como mandante, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida, em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Ferroviária venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Novo Horizontino e Volta Redonda. Nos últimos 5 jogos, o Novo Horizontino venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida, em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Volta Redonda venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Ambas marcam não nos últimos 4. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Operário e Goiás. Nos últimos 5 jogos, o Operário venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Goiás venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou todos. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado, 2-0 e 3-0. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Brasileiro, Juventude e Ceará. Nos últimos 5 jogos, o Juventude venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida, em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Ceará venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida, em 8 de 10 jogos. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Bragantino e Botafogo. Nos últimos 5 jogos, o Braga empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 9. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4. Essas equipes se enfrentaram 4 vezes no ano passado, com 3 vitórias do Botafogo e um empate: 2-1, 1-1, 2-1 e 1-0. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Palmeiras e Corinthians. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Essas equipes já se enfrentaram 3 vezes esse ano, com uma vitória do Corinthians e 2 empates: 1-1, 1-0 e 0-0. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio.
Vasco e Sport. Nos últimos 5 jogos o Vasco venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Sport venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. No bilhete pronto de hoje temos vitória do Barcelona contra o Leganés e menos de 3 gols e meio no jogo entre Palmeiras e Corinthians. A odd tá pagando 1,74. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.